Olá pessoal, tudo bem? Continuando aí o tema da América Espanhola, a aula 2 do módulo 2 da frente B. Na última aula eu falei um pouco sobre os povos pré-colombianos e sobre a conquista espanhola na América e também da organização administrativa. Hoje a gente vai tratar do tema da economia e da mão de obra. As principais atividades econômicas na América Espanhola estavam sob o controle da Casa de Contratação. O Conselho Supremo das Índias, que eu expliquei na última aula, era o órgão responsável pela administração. A Casa de Contratação era o órgão responsável pelos assuntos econômicos. Assim como o Conselho Supremo das Índias, a Casa de Contratação tinha sede em Madrid, na Espanha. E as atividades econômicas principais na América Espanhola eram a mineração, em primeiro lugar, porque os espanhóis já no século XVI encontram grandes quantidades de ouro e prata na América. E a mineração é a atividade que deu mais lucro para a Espanha no continente americano. Ela se desenvolveu em Nova Espanha, onde hoje está o México, onde foi encontrado ouro e prata, e ela se desenvolveu no Peru, com a exploração de prata na mina de Potosí que hoje fica na Bolívia, mas na época fazia parte do vice-reino do Peru. Então Potosí foi uma cidade, e curiosamente hoje é uma das cidades mais pobres da América do Sul, mas a cidade de Potosí ajudou a enriquecer muito a Espanha. Então, sem dúvida alguma, Potosí ajudou a Espanha a ser uma das maiores potências do mundo durante a Idade Moderna, com a prata que saía de Potosí e ia para os espanhóis. A segunda atividade mais lucrativa na América era a plantation canavieira. Então, os latifúndios onde se plantava cana e produzia açúcar para exportação. Aí, ao contrário do Brasil, quando era colônia de Portugal, né? No Brasil, a atividade mais lucrativa foi a cana e a mineração veio em segundo lugar. No caso da América Espanhola é o contrário, a mineração vem em primeiro e a plantation canavieira em segundo. Plantation canavieira principalmente nas ilhas do Caribe, nas Antilhas, com destaque para Cuba e Porto Rico. A pecuária também foi uma atividade bastante desenvolvida, trazida pelos europeus, porque ela não existia aqui na América antes dos europeus, e se desenvolveu muito bem nas regiões onde hoje estão a Argentina, Uruguai e Paraguai. E até hoje é uma atividade importante nesses países, que na época faziam parte do vice-reino do Rio da Prata. A mineração vai ser voltada para o mercado externo, a plantation canavieira também, a pecuária voltada para o abastecimento interno. E além disso, voltado também para abastecimento interno, havia as haciendas, fazendas, né? Que eram unidades de produção agrícola, grandes latifúndios, mas que se preocupavam em abastecer as colônias com alimentos. Principalmente as haciendas abasteciam as áreas de mineração. Então elas não eram voltadas para exportação. E a coroa da Espanha doava terras para espanhóis que quisessem vir para o Brasil, se tornarem fazendeiros, haciendados. Então muitos espanhóis vieram para cá em troca dessas haciendas. Aí, claro, no início eles eram espanhóis, depois serão descendentes dos espanhóis nascidos aqui na América. Além disso, é importante que a gente analise as estratégias econômicas desenvolvidas pela Casa de Contratação. Estratégias que ela desenvolvia para garantir um controle mais eficiente da metrópole sobre a economia das colônias. Uma das estratégias principais foi a chamada política de Porto Único. Foi uma política desenvolvida para tornar mais rigoroso o exclusivo metropolitano e diminuir o contrabando. Fazer com que todas as mercadorias que saíssem da América e entrassem na Espanha fossem taxadas. Aí por isso toda a América castelhana, a América Espanhola, só podia exportar e importar de um porto na Espanha. As relações internacionais de comércio da América Espanhola eram com apenas um porto na Espanha. Era o porto primeiro de Sevilha e depois o porto de Cádiz. Portanto,
tudo que saía da América entrava na Espanha por apenas um porto. E assim a coroa buscava controlar a cobrança de tributos, de taxas. Claro que o contrabando é uma coisa inevitável. O contrabando continuou acontecendo, mas isso era uma forma de tornar a fiscalização mais rigorosa. Também foi criado o sistema de frotas, que estabelecia o seguinte, que os galeões, que eram os navios espanhóis carregados de ouro e prata, eles só poderiam partir da América em comboio, em frotas. Por quê? Porque juntos eles teriam mais condições de se protegerem dos ataques dos piratas e corsários. No caso de um pirata ou corsário tentar assaltar, ele teria que enfrentar um comboio de navios. Claro que isso muitas vezes conseguiu conter a pirataria, mas em outros momentos o prejuízo para a Espanha foi maior, quando, por exemplo, piratas muito bem armados, habilidosos, conseguiam assaltar uma frota inteira, o prejuízo para a Espanha era muito maior. E ainda havia o assiento. Como os espanhóis se preocuparam muito em destinar suas embarcações para o transporte de ouro e prata, do ouro e da prata que saíam de Nova Espanha e do Peru, os espanhóis não queriam destinar navios para buscar africanos escravizados na África. Só que em todas as colônias espanholas, em todas, havia escravidão africana. Aí a Espanha criou o assiento, permitindo que outras nações fizessem o comércio de escravizados comprados na África e revendidos nas colônias da Espanha na América. Aí, por exemplo, quem lucrou muito com esse assiento foram os ingleses. Então, boa parte dos escravizados africanos que foram trabalhar nas colônias da Espanha, na América, foram transportados por navios britânicos. A Inglaterra lucrou muito, inclusive, com esse tráfico negreiro de escravos africanos para as colônias da Espanha na América. Então, em geral, as estratégias econômicas principais foram essas. Agora é importante a gente analisar quem trabalhava nessas atividades econômicas. Qual que era a mão de obra explorada nessas atividades que deram tanto lucro para uma elite que se formou na colônia e para a metrópole. Formas de trabalho na América Espanhola. No caso da América Espanhola, a mão de obra mais explorada foi a indígena. No caso do Brasil, colônia de Portugal, veremos depois que a mão de obra mais explorada foi a mão de obra africana e afro-brasileira. No caso da América Espanhola, foi a indígena. O motivo é o seguinte, a quantidade de população indígena na América de colonização espanhola era muito grande, muito maior do que no Brasil. Então, como havia uma massa populacional de indígenas a ser explorada, a Espanha priorizou a exploração dos indígenas à vinda de africanos escravizados para suas colônias. Agora, o trabalho dominante desse indígena é um trabalho compulsório, ou seja, o indígena é obrigado a trabalhar para o espanhol, é trabalho forçado, não é trabalho livre. Existia trabalho livre? Existia, mas não era o que prevalecia. E não é considerado escravidão, o curioso é isso, né? No conceito atual de escravidão, o trabalho forçado, óbvio que é uma forma de escravidão. Naquela época, não necessariamente. Coloquei aqui, olha, trabalho forçado, porém não era considerado escravidão. Porque o escravo, ele é uma propriedade do seu senhor, ele é uma mercadoria. Nesse caso, o indígena é obrigado a trabalhar para o espanhol, mas ele não se torna mercadoria. Esse indígena, ele perde a liberdade, ele vai ser forçado a trabalhar, mas ele não é comercializado pelos colonizadores. Ele não é tratado, portanto, como uma mercadoria. Só por isso que não é considerado trabalho forçado, mas as condições são tão degradantes quanto qualquer escravidão. E teve escravidão na América Espanhola? Teve, o que eu já falei em aulas passadas para vocês, né? Em todos os lugares onde o ser humano pisou, houve escravidão. E em toda a América, em todos os países americanos, teve isso aqui, olha, escravidão de africanos e afro-americanos, dos seus descendentes.
Na América Espanhola não foi diferente. Em todos os países que foram colonizados pelos espanhóis na América, a escravidão africana e afro-americana esteve presente. No entanto, o que prevalecia na América Espanhola era o trabalho compulsório dos indígenas. Então vamos entender quais eram as principais formas de trabalho compulsório indígena na América. Uma das mais conhecidas era a mita. A mita é um rodízio de trabalhadores que acontecia principalmente na mineração, com destaque para o caso de Potosí. Como o trabalho na mina de Potosí era degradante, milhares de trabalhadores morreram na mina de Potosí, para que a Espanha ficasse cada vez mais rica, os espanhóis faziam um rodízio dos trabalhadores das nações indígenas na mina. O trabalhador não podia ficar lá muito mais que 3 meses. A insalubridade era alta, mais que 3 meses provavelmente ele ia morrer. Então, geralmente nas aldeias, nas nações indígenas, os espanhóis ou os colonizadores faziam um sorteio. E aquela parcela da comunidade que fosse sorteada ia trabalhar durante lá uns 3 meses e depois voltaria e iria a outra parcela. Fazia-se um rodízio para diminuir a quantidade de mortes na mina de Potosí. E o curioso é que a mita é uma forma de trabalho compulsório que já existia antes da viagem do Colombo. Ela já existia na América antes da invasão europeia. Quem inventou a mita foram os incas. Os incas exploravam outros povos indígenas que eles dominavam através da mita. Ou seja, já existia trabalho compulsório na América antes da chegada dos europeus. O que os europeus fazem é intensificar essas formas de trabalho compulsório. Outra curiosidade é que os mitaios, que são os trabalhadores submetidos à mita, eles recebiam salário. Aí o aluno pode pensar, ô professor, então se receber o salário não é trabalho compulsório. É, porque esses indígenas não queriam fazer esse trabalho, mesmo em troca do salário que eles recebiam. Eles eram forçados a trabalhar. Esse indígena não tem a opção de dizer, eu não quero ir trabalhar mesmo em função desse salário. Ele vai ser obrigado a trabalhar e óbvio que o salário que ele recebia era um salário irrisório, já que a atividade mineradora está sendo desenvolvida aí para garantir uma lucratividade alta dos colonizadores que estão na América e para enviar grande parte desse lucro também para a Europa, para a Espanha. Havia também a encomenda, essa trazida pelos europeus, essa que só vai existir na América com a invasão europeia. É o trabalho, olha que coisa, remunerado, pago com catecismo. Então você imagina? O índio trabalha o dia todo, pode ser na mineração, pode ser na agricultura. Ao final do dia de trabalho, o índio vai receber o seu salário. E qual que é o salário? Ir para a capela e receber o catecismo do padre. Para o espanhol, isso é um pagamento, porque o espanhol pensa que ele está salvando a alma do indígena ao catequizá-lo. E aí o espanhol considera que em troca desse catecismo, o indígena tem que pagar o espanhol em forma de trabalho. E além disso, o encomendeiro, que é o espanhol, que é o colonizador, ele ganhava terras da coroa da Espanha em troca de catequizar os indígenas. E os indígenas trabalham, nesse caso, em troca do catecismo e em troca também de proteção. Lembra que na última aula eu falei para vocês que havia rivalidades entre os povos indígenas. O encomendeiro protege a nação indígena que ele explora de outros povos inimigos dessa nação. Então os indígenas estão recebendo a proteção e o catecismo. Ah, professor, mas esse indígena, ele queria trabalhar o dia todo para ganhar catecismo? Não, claro que não. Mas é trabalho o quê? Compulsório. Ele não tem escolha. Se ele não aceitar trabalhar, ele pode ser punido, inclusive, com a pena de morte, sofrer castigos físicos e etc. E outra forma de trabalho compulsório, largamente utilizada na América Espanhola, principalmente nas haciendas, foi a peonarre. É uma servidão indígena por dívidas. Indígenas que tiveram as suas nações destruídas, que perderam suas terras
e estavam passando fome, se ofereciam como trabalhadores nessas haciendas. Só que, no entanto, ele tinha que pagar um aluguel para morar na hacienda, ele tem que se endividar com o fazendeiro, porque o fazendeiro fornece as roupas e os alimentos. E o salário dele não é o suficiente para pagar nem o aluguel, nem a vestimenta, nem a alimentação. E aí ele fica preso, ele não consegue ir embora. No dia que ele pede demissão, o haciendado, que é o fazendeiro, diz a ele: você só pode ir embora após pagar as suas dívidas. Dívidas que só vão aumentando mês a mês e ele nunca vai conseguir ir embora. Ele perde a sua liberdade em função de dívidas. E o pior, quando morre o indígena, nesse caso, o filho dele herda as dívidas. Então, essas são as principais formas de trabalho na América. E aí você dá para entender, né? Por que hoje a Espanha é um país desenvolvido e os países da América Latina são subdesenvolvidos, né? Só por isso? Não. Mas, enquanto na América está prevalecendo o trabalho compulsório, está prevalecendo a escravidão, e essas riquezas estão sendo utilizadas para as riquezas geradas por esse trabalho, para enriquecer uma elite local, e a Espanha, a maior população da América Latina está vivendo em condições precárias de trabalho, de vida, precárias condições sociais. E as heranças disso ainda estão presentes na América Latina atual, onde a desigualdade social é absurda. Então é isso, na próxima aula a gente conclui esse módulo de América Espanhola. Aí nós vamos falar de sociedade, vamos falar de religião, ok? Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.